O Parlamento Mineiro fez nesta segunda-feira as primeiras audiências do Assembleia Fiscaliza. A partir de agora, secretários de Estado prestam contas a cada 4 meses na casa. O primeiro foi o secretário de Governo Custódio Matos. Entre as discussões em destaque, a reforma administrativa, os vetos, a revisão da Lei Candir, a adesão ao regime de recuperação fiscal. Eu vou conversar com o deputado Jean Freire, presidente da Comissão de Participação Popular. O colegiado compôs a audiência da Assembleia Fiscaliza com as comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Lívia. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo em casa. Com um grande prazer participar agora desse momento. Deputado, vamos começar pela reforma administrativa e os vetos que ainda sequer foram votados na casa, não é? Quer dizer, não se completou esse processo e isso foi, então, objeto de discussão nessa primeira audiência com o secretário de governo, que digamos, a face política do governo em relação à Assembleia, ao Parlamento, a face política do governo Zema. O governador vetou a proibição do que é chamado popularmente de jeton, né, que era aquele acúmulo, que é uma emenda que foi feita, que proibia o acúmulo da remuneração naqueles cargos de conselhos, né, de forma que os secretários fossem mais bem remunerados de forma condizente. Tinha uma outra emenda também, que foi objeto de veto do governador, que dizia respeito à ocupação de cargos de direção e assessoramento por servidores públicos de 50% a 70%. Bom, enfim, foram vetados. Como é que essas emendas, elas expressaram a insatisfação dos deputados em relação ao governo? Isso foi uma expressão. Como é que foi esse contato com o secretário de governo e o que foi tratado sobre isso? Bem, primeiro, Vívia, eu acho importante ressaltar o pioneirismo dessa casa, dessa Assembleia. Eu fico muito feliz de participar dessa Casa Legislativa, que tem colocado que, principalmente o grupo técnico dessa casa, é o melhor do estado, do país, sem sombra de dúvida, e é pioneira, mais uma vez, nessa questão que outros vão copiar, com certeza, e que bom que copie essas coisas boas, que é trazer os secretários aqui, de 4 em 4 meses para prestar conta. E seria interessante que isso também fosse levado aos municípios, que os secretários do município fossem também às câmaras de vereadores, eu que fui vereador, e acho importante isso também, prestar conta. Eu acho que traz o Poder Executivo mais próximo para essa casa. É bom lembrar que isso foi incluído na Constituição Mineira. Isso não é? Aí. Foi uma PEC aprovada na casa. É uma iniciativa, inclusive, aqui é bom ressaltar, lembrar e parabenizar, uma iniciativa muito provocada pelo nosso presidente, o Agostinho Patrus. E como você colocou aí, essa questão dos vetos da reforma administrativa, vários pontos foram discutidos na reforma administrativa nessa casa. E essas duas emendas que foram colocadas para cortar o jeton, e que alguns chamam de puxadinho, para melhorar o salário dos secretários e quando eles participam de conselhos de empresas, e também a questão de dos funcionários serem do efetivo. Achei duas emendas muito importantes, mas há de ter os funcionários de 50% a 70% do efetivo, é muito importante, eu acho que deveria permanecer. É muito importante a gente valorizar os técnicos da casa. Isso eu acho fundamental. O governo fala que hoje seria impossível isso, que não teria números para colocar só o pessoal do efetivo. Agora, a questão do jeton, se a gente parar e olhar toda a campanha do governador, foi feito em cima disso também. Eu diria que não é errado. O veto representa um recuo dele. Sim, e não é errado a gente dizer que isso foi um estelionato eleitoral. E foi sim, o deputado Além Casinha até hoje usou essa expressão e ele está correto. Porque, na verdade, foi feito vídeos pelo governador Zema, mostrando, assinando documentos, que não só ele e o vice-governador, mas os secretários abririam mão, inclusive, do salário
né? Então, eu acho que o país e o Estado, as pessoas não merecem ser tratadas dessa maneira. E alguns usam, mas isso é um momento eleitoral que a gente usa desses artifícios. Não devemos usar desses artifícios. Eu acho que uma vez chegando lá, o governador viu que não é por aí, né? Que nós temos que tratar essa questão com mais seriedade, né? E ele já fez uma nota, me parece, não pedindo desculpas, mas dizendo que mudou de opinião. Ele usa o verbo rever. Está mudando de opinião, está revendo isso. Eu acho que cabe mais do que isso, né? Eu acho que cabe ele, que na posse prometeu vir a essa casa, discutir com os deputados, dialogar. Eu acho que vale sim um pedido de desculpa, não simplesmente a Assembleia, mas o povo mineiro. Os vetos podem ser derrubados? Olha, tudo pode acontecer, né? Mas eu te falo com muita seriedade que eu sou contra altos salários abusivos, né? Que vai somando os jetons, muitas vezes é muito mais que o salário do secretário, né? Mas aí também nós temos que ter a seriedade de achar que um secretário vai aqui desenvolver uma profissão, uma função dessa, um cargo de fundamental importância e de uma responsabilidade imensa, né? Muito do que acontece, se não der certo, quem vai ser responsabilizado é o secretário, é o gestor ali que está com a caneta, né? Com um salário de 10 mil, aí também eu acho que nós temos que realmente rever isso, né? E aí existe espaço para tudo, para cair ou não, mas eu acho que depende muito do governo. Agora, eu sei que um outro tema que entrou na conversa e que é um assunto caro à casa é a questão da revisão da Lei Candir, enfim, a discussão sobre a isenção de ICMS sobre produtos como o minério, o nosso café, enfim. Essa discussão, quando ela é colocada, a casa dá prioridade para ela e trata como uma necessidade de ser enfrentada para que ajude o Estado a sair da crise que está, e tem sido colocada e tem sido tratada pelo governador. Na verdade, tem sido desqualificada a discussão pelo governador. Eu queria saber como é que o secretário de governo, Custódio Matos, se posicionou, se ele sinalizou com alguma coisa diferente ou se realmente essa vai ser a posição do governo do Estado. Deu para entender que o governo, pelas falas do secretário, deu para entender que o governo não acredita na Lei Candir, né? É algo como se fosse uma fumaça, né? Não existe essa possibilidade. Se nós relembrarmos nos últimos 4 anos, no outro pleito, essa casa fez um papel bonito de enfrentamento, de discussão da Lei Candir, trazendo aqui deputados federais, prefeitos, mostrando a cada município o que ele poderia receber com isso, né? Então, esse acerto de conta eu acho que tem que ser feito, é necessário ser feito. Eu diria mais, o acerto de conta é necessário ser feito com todos os entes, né? Se nós olharmos, eu sempre falo, desde os inícios da discussão da Lei Candir, o município deve ao Estado, às vezes, uma conta de luz, Copasa, de alguns órgãos. O Estado deve à União, é verdade. Agora, a União deve muito mais ao Estado e o Estado deve muito mais aos municípios. Então, é preciso fazer esse acerto de conta de maneira em geral. O que nós sentimos lá é como se o governo não acreditasse ou não quer fazer esse enfrentamento, né? Parece o comportamento que a gente vê do governador do Estado perante o governo federal. Como o senhor entende isso? Por que não é interessante para o governador? Eu acho que o governo precisa ser mais propositivo, né? Cair realmente a ficha, se não caiu ainda, que ele é governador de um dos estados mais importantes desse país, né? E que ele tem que ser a liderança número 1 a puxar essa questão, né? A ir dialogar com o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, para que vá à frente os projetos de leis que lá existem, e ele deveria puxar essa questão, né? E não simplesmente parece que está querendo desanimar, parece que está pedindo pires ao presidente, né? Tá aqui agora, a gente vê nos últimos dias aí, assinou o decreto para dar um título cidadão honorário ao presidente. Eu acho que a função de governador de estado, independente de questão partidária, aqui eu quero abrir mão sinceramente disso, a função do governador de estado é colocar o seu estado à frente, é lutar pelo seu estado, independente de quem é o presidente que lá esteja. O senhor acha que o empenho do governo
governo em aderir ao regime de recuperação fiscal como saída para o enfrentamento da crise fiscal e econômica do Estado, enfim, é a solução que o Estado está buscando, a estratégia seria não entrar numa outra discussão, tem um pouco de escolha política também e estratégica em relação a pautar o regime de recuperação fiscal, porque, afinal de contas, essa adesão, esses projetos para adesão vão passar pela casa, vão depender da aprovação dos senhores, não é isso? Eu acredito que tem, sim, o que você coloca, essa escolha política, né, essa questão ideológica de se alinhar ao governo federal. Se a gente pegar aí o estado do Rio de Janeiro agora, por exemplo, está tentando rever várias situações, né, desse ajuste fiscal. Nós não devemos colocar isso como uma questão, é isso que vai resolver o problema do Estado de Minas Gerais. Né? Tudo bem que eu acho que podemos discutir, podemos avançar em muitos pontos, mas e que foi questionado ao secretário em vários momentos, qual o plano B? É somente essa situação? Né? O país passou por uma crise e passa ainda, né? Depois do que ocorreu ontem, principalmente aí do vazamento de várias situações de conversas aí, incluindo aí promotoria e juízes, passou por um momento de uma crise política, institucional, que ainda passa e que foi a causa de levar o país em muito à crise. Né? E agora simplesmente a gente pedir pires, oferecer o nosso Estado, vender nossas empresas, né? Empresas lucrativas. Né? Nós tivemos agora há pouco também com o presidente da CEMIG, né? E toda a sua comitiva da empresa. Porque foram várias reuniões de comissão. Nós estamos nos referindo à primeira, mas de fato nós já tivemos três nesta segunda-feira. 3 nessa segunda-feira. Inclusive com o presidente da E com a Copasa também, todas essas na segunda-feira. E o que a gente deu para perceber também do presidente da CEMIG, que vem da iniciativa privada, é que ele coloca que veio para tornar a empresa mais eficiente, mas em todo momento eu fui um dos que perguntei a ele se ele é a favor ou não a privatização. Ele coloca que veio para tornar a empresa eficiente, que é o governador que vai decidir privatização. O que deu para sentir é que veio para privatizar a CEMIG, veio para fazer essa entrega dos nossos serviços públicos. Agora, o secretário de governo anunciou que nos próximos dias os projetos do regime de recuperação fiscal chegam aqui, não é isso? Isso. Como é que é o clima na casa, a expectativa em relação às negociações em torno desses projetos? Olha, o que deu para perceber hoje na reunião com o secretário Custódio, ouvindo fala de deputados que são de blocos, inclusive, da base, é que o clima está com não está satisfatório ao governo, né? Que está faltando mais diálogo. Né? E, aliás, foi uma das pautas muito colocadas, né? Que falta diálogo desde o início, ao longo da audiência foi muito colocado que falta o diálogo desde o início desse governo. Não há essa proximidade de dialogar com a casa, dialogar com os deputados, que às vezes dialoga com um grupo muito pequeno. E como é que o secretário se manifestou? Olha, eu já tive a oportunidade de ser recebido pelo secretário Custódio umas 2, 3 vezes. Eu quero, inclusive, aqui parabenizar o secretário pela maneira que se comportou aqui hoje. A gente tem que entender que ele está lá defendendo um projeto, ou se existe ou não esse projeto, né, de governo do que se diz novo. O secretário chegou até a usar uma expressão que nós vivemos um momento que o velho não ainda morreu e o novo não ainda nasceu, né? Mas o que a gente vê lá é um governo que chegou e que tem nas principais fileiras do seu governo membros antigos de outras siglas partidárias mais antigas que já governaram esse estado, né? Então não vi muito novo nascer, na verdade, nisso. Eu acho que esse novo aí está mais para velho também. Foi tratada também a questão das emendas, não é? Emendas, inclusive as emendas do PPAG. Que normalmente são discutidas na sua comissão, na Comissão de Participação Popular. O secretário falou sobre, porque agora nós temos as emendas impositivas, são as emendas parlamentares, não é? Elas são impositivas porque o governo não pode não pagar, né? Ele tem que pagar.
e ele fez uma referência às emendas do PPAG, o que ele disse. Bem, foram as minhas perguntas direcionadas ao secretário, né, em se ele já teria uma equipe para dialogar, porque é praxe que nós tenhamos a nossa equipe na Assembleia Legislativa, que é de alto nível, os consultores, que sentam com os consultores do Executivo, com os membros do Executivo, para programar o PPAG. Ficou estabelecido, e ele falou que ele mesmo tomaria parte dessa frente a dialogar conosco, porque o que acontece, Vivian, nós convidamos as pessoas a vir aqui, ou a casa, a Assembleia vai até as pessoas muitas vezes, e depois que eu assumi a presidência nós fizemos isso, nós estamos indo às comunidades, às cidades, às regiões, dialogando com as pessoas, e chama as pessoas aqui para elas darem a sua participação no orçamento. As pessoas vêm, formam um grupo, fica aqui uma semana trabalhando, depois a equipe toda se reúne, os consultores, deputados, e a gente não vê... Fica cheia, a casa fica movimentada. cheia, é um projeto, é um processo do PPAG, é realmente pioneiro também nesse estado, é mais uma coisa que eu quero louvar essa casa por isso. É bonito ver esse processo participativo, e as pessoas depois não vê sendo efetuado. Né? Então, isso dá um desânimo. Mas existe uma perspectiva de não ter essas Pela emendas? resposta do... Primeiro, é bom lembrar que nos outros anos também não foi 100% efetuado. Né? Já teve anos que foi 20%, já teve anos que chegamos a 60%, 30%, então nós precisamos avançar muito mais. Mas, pela fala hoje do secretário, foi um desânimo total. Isso depende do orçamento, em que pé está o orçamento, enquanto o Estado está cumprindo esse orçamento de acordo com enfim, o caixa que tem. Funciona assim. Sim, e também depende muito, eu diria que depende muito da boa vontade também, porque a gente ouviu o secretário falar, eu entendo a crise que o Estado está passando, a gente entende, mas nós vamos ter recursos, e vai ter que ter, porque para pagar as emendas impositivas, né? Ele valorizou muito as emendas impositivas, que é correto valorizar, mas as emendas populares, né, que advindas do povo, eu não vi esse mesmo sentimento, né? Eu até... sou um defensor, já pensei, depois voltei atrás, e a partir disso eu volto a ser um grande defensor, e acho que essa casa tem que tomar iniciativa para que as emendas populares sejam também impositivas, né? Para que o povo que veio aqui seja ouvido, possa ter garantido a sua execução. Vamos nos reunir nessa semana com os consultores dessa casa. Antes do secretário sair da reunião, eu já marquei com ele uma audiência, provavelmente ainda para essa semana, para a gente continuar lutando para que seja a vontade popular desse verdadeiro orçamento participativo seja cumprida. O senhor está considerando positivo o primeiro dia do Assembleia Fiscaliza? Muito positivo, até agora muito respeitoso, né, tanto dos deputados, com as pessoas, com o secretário, com os presidentes de empresa que aqui vieram, né, e das parte deles também, tem contribuído muito, e tenha certeza que eu acho que não deve ser só a Assembleia fiscaliza. Com isso, a Assembleia também passa a fazer junto com o Executivo, né, fazer junto com as pessoas, com o Executivo, e eu... se tivesse dar uma nota aí de 1 a 10, tirando as questões que a gente fica ouvindo, que não tem dinheiro, mas falta, eu acho, muitas iniciativas, eu daria aqui esse primeiro dia aí uma nota 8. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui nessa reta final da entrevista. O assunto do dia hoje foi a publicação que o site da Interception fez ontem, na noite passada, domingo, né, na noite de domingo, publicou conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça, e o promotor da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Segundo os relatos, a notícia caiu como uma bomba em Brasília, a promessa de que outros trechos serão publicados. Qual é a sua impressão? E mesmo dentro do PT, como é que o PT recebeu essa notícia? Porque isso diz respeito diretamente a boa parte, né, da notícia, diz respeito aos processos que culminaram nas condenações do ex-presidente Lula. Vivian, eu recebi essas notícias quando estava retornando para Belo Horizonte, inclusive para as audiências com o secretário.
no domingo à noite, né, ao anoitecer, e eu acho que realmente foi a notícia dos últimos dias, né, realmente talvez uma das maiores